Vamos abrir as Bíblias em Colossenses. Deixa a Bíblia aberta em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Eu acredito que a semana que vem nós vamos terminar. A única razão que nós tratamos desse assunto é porque eu acredito que muito do que é ensinado nessa área é uma religião. Pessoas, eles seguem isso, eles acreditam nisso, é o Deus deles. Os nossos filhos são ensinados isso na escola, como se fosse verdade. E eles vão ser confrontados, por exemplo, com o marxismo constantemente. E é muito importante nós sabermos o que a Bíblia ensina sobre qualquer assunto. E esse assunto tem grande influência em vidas, em sociedades, na economia. E a Bíblia tem a resposta, a Bíblia tem o melhor caminho para tudo. Eu falei do Papa semana passada, essa foi essa semana também. Natan me mandou esse. Cristo falou de uma sociedade. Sebastião, dá o espanhol aí para mim. Cristo falou de uma sociedade onde os pobres, os frágeis e os excluídos sejam os que decidam, afirmou a autoridade máxima da Igreja Católica. Papa diz que comunistas pensam como os cristãos. Isso nós ensinamos semana passada. O Papa com ideias marxistas, né? E que são antibíblicos. E nós falamos de onde ele tira isso. Até falamos sobre a teologia da libertação. A semana passada o pastor Dias mencionou do Aníbal Reis, que ficou de pé uma vez numa reunião. O Dr. Aníbal Reis era um ex-padre que foi salvo. O pastor Jesus já ouviu ele pregar. E nós temos vários livros dele. E ele disse assim que o primeiro idealizador da teologia da libertação foi Judas. Porque foi Judas que disse: Senhor, não pegue esse. Ela quebrou, né, o alabastro e apresentou perante Jesus. Não podia vender lá para os pobres. Mas na verdade ele estava querendo pôr no bolso e ficar para ele, né? Ladrão. Colossenses capítulo 3, nós não vamos ler ainda, deixa aí, versículo 16. O que eu queria fazer hoje, eu tenho um vídeo de 9 minutos, eu só vou tocar esse vídeo, eu vou deixar bem baixinho. O que eu vou fazer? O vídeo é em inglês, só que esse vídeo é muito popular na internet, é espalhado, né, por todo lugar, e explica em palavras que eles acham bonitas, mas são muito reveladoras, o que é o marxismo e por que todos nós deveríamos ser marxistas. E esse vídeo tem milhões de visualizações. E ele resume mais ou menos, não tudo, né? A gente não vai estudar o marxismo em geral, mas vocês vão ver, depois de várias semanas que nós tivemos de estudo, você vai reconhecer algumas coisas aí que nós aprendemos que são antibíblicas, na verdade são contrárias às escrituras. Eu queria só mostrar isso, queria que fosse da boca deles, e sabendo que isso é o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Eu te garanto, como isso fosse verdade, como que o resto fosse mentira. Por isso que eu digo, é uma religião. O que é marxismo? O que é? Bom, comunismo é um extremo, socialismo. Pessoas falam, mas deve ser um país socialista, democrata. Tudo bem, pode ser democrata, pessoas votam nisso, mas os efeitos são os mesmos, e a extensão disso é o comunismo. A extensão de socialismo, se você levar a cabo mesmo, é o comunismo. É o controle total de todos os meios de produção, toda a propriedade privada. Socialismo é um passo para isso, né? Socialismo é tirar de um para dar para o outro, que nós já vimos na Bíblia que isso não é correto, isso é errado, isso é roubo. E infelizmente não só o Brasil, os Estados Unidos e a maioria dos países do mundo são cada vez mais e mais socialistas. É a tendência do ser humano, né, de controlar, dominar. Os governos fazem isso. Então eu vou tocar, deixa eu só pegar o som aqui. Ok, então ele vai falar para nós, porque todos nós devemos ser marxistas. Não importa, mesmo se você é capitalista, todo mundo deve ser um pouquinho de marxista no coração. Eu vou ler, daí eu vou fazendo alguns comentários enquanto a gente vai lendo. A maioria das pessoas concorda que é preciso melhorar nosso sistema econômico de alguma forma. No entanto, também estamos muitas vezes dispostos a descartar as ideias do crítico mais famoso e ambicioso ao capitalismo, Karl Marx.
Não é que nós ignoramos as ideias dele, nós rejeitamos a ideia dele, né? Não gostamos das ideias dele. E nem economistas, né? O César está falando para mim que os economistas mesmo, falando de keynesianismo, por exemplo, eles mesmos sabem que não dá certo. Os economistas mesmo, os que têm os fatos. Isso não é muito surpreendente. Na prática, suas ideias políticas e econômicas têm sido usadas para projetar economias planejadas desastrosamente e ditaduras desagradáveis. Aliás, ele está falando que pela história, né, algumas ditaduras desagradáveis e economias que não deram certo, né, infelizmente foram marxistas. Me fala uma cultura, um país marxista que deu certo. Não tem, não existe. Então não é algumas, nenhuma deu certo. No entanto, não devemos rejeitar Marx tão rapidamente. Devemos vê-lo como um guia, cujo diagnóstico dos males do capitalismo nos ajuda a navegar para um futuro mais promissor. Não vamos ignorá-lo. Não sei porquê, não deu nunca certo. O capitalismo vai ter que ser reformado, e as análises de Marx farão parte de qualquer resposta. Esse vídeo é interessante porque esse vídeo tenta apresentar esse assunto como se eles fossem neutros. Nós estamos só dando aqui alguma informação sobre Marx, mas eles usam como deve ser, vai precisar ser, tem que ser. Quer dizer, eles não são neutros, eles estão tentando forçar o marxismo mesmo na gente. Marx nasceu em 1818 em Zurich, Alemanha. Logo ele se envolveu com o Partido Comunista, um pequeno grupo de intelectuais defendendo a derrubada do sistema de classes e a abolição da propriedade privada. Então esse é o âmago da questão. Está falando, o que o marxismo quer mesmo é o seguinte: esse prédio aqui, irmãos, não pertence a nós, não pertence à Igreja Batista Emanuel, pertence ao governo. Tá? Esse é o assunto principal do marxismo. Eles são contra a propriedade privada. Sua casa também pertence ao governo. Nós adoramos a Deus aqui porque o governo nos permite adorar, porque isso pertence ao governo. Okay? Isso é o marxismo. Ele trabalhou para a abolição da propriedade privada, que é totalmente contra as escrituras que nós vimos esses dias. Não cobiçarás, Êxodo 20, o que é do seu vizinho, nem o seu próximo, né? Não a sua mulher, nem o seu servo, nem sua serva, seu boi, seu jumento, nada que pertence ao seu próximo, é dele. Mas eles são contra a propriedade privada. Ele trabalhou como jornalista e teve que fugir da Alemanha, eventualmente, estabelecendo-se em Londres. Marx escreveu um enorme número de livros e artigos, às vezes com seu amigo Friedrich Engels. Principalmente, Marx escreveu sobre o capitalismo, o tipo de economia que domina o mundo ocidental. Na sua época, o capitalismo ainda estava começando, e Marx foi um dos seus críticos mais inteligentes e perspicazes. Estes foram alguns dos problemas que ele identificou. Primeiro, o trabalho moderno é alienado. Uma das maiores ideias de Marx é que o trabalho pode ser uma das fontes de nossas maiores alegrias. Mas a fim de se sentirem realizados no trabalho, Marx escreveu que os trabalhadores precisam ver-se dos objetos que eles criam. Pense na pessoa que construiu esta cadeira. É muito simples, forte, honesto e elegante. É um exemplo de como na sua melhor o trabalho oferece-nos uma oportunidade de externalizar o que é bom dentro de nós. Mas isso é cada vez mais raro no mundo moderno. Tudo bem, marxismo é muito simplista, porque ele foca em uma coisa, tipo uma produção, por exemplo, uma fábrica, é só isso que ele pensa. Só isso, no assalariado, no trabalhador braçal, eles só falam nisso. Só que numa economia está faltando muitas outras coisas nessa equação: renovação, inovação, criatividade, risco, avanços tecnológicos, progresso, tudo isso que a gente vê numa sociedade livre. Por isso que governos que foram marxistas na história, além de criar algumas armas, né, de guerra, a gente vê nenhum desses estados comunistas, nós vimos grandes avanços em tecnologia ou inovação.
Eles focam nisso, mas excluindo todo o resto que existe numa sociedade, numa economia. Parte do problema é que o trabalho moderno é incrivelmente especializado. Empregos especializados fazem a economia moderna altamente eficaz, mas eles também significam que raramente é possível para qualquer trabalhador obter um sentido de uma possível genuína contribuição às reais necessidades da humanidade. Marx argumentou que o trabalho moderno leva à alienação. Em outras palavras, uma sensação de desconexão entre o que você faz todos os dias e o que você sente que realmente é e idealmente o que é capaz de contribuir para a existência. Então ele era contra certos trabalhos. Então, como eu disse, o marxismo, o foco dele está completamente no trabalhador braçal, no assalariado, assim, dizendo. Só que, como eu disse, isso não é tudo numa sociedade, isso não representa toda a humanidade. Sim, existe esse setor, mas também a humanidade precisa de remédios, precisa de progresso, precisa de eficiência, precisa de tecnologia, precisa de inovação na agricultura, em outras áreas também, invenção. Então, as necessidades que a humanidade tem não podem ser supridas somente pensando só nesse setor, no trabalhador braçal, e colocando isso acima de todas as outras áreas. Além do mais, nós vimos na Bíblia, em Colossenses 3, que vocês têm aberto, que tudo que nós fazemos é ao Senhor. A coisa mais que a gente pode achar banal, se você faz como ao Senhor, a gente viu aqui em Colossenses 3, né? E tudo, versículo 17, e tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Versículo 22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizer, mesmo se for numa fábrica, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que eles não falam aqui também é que nas sociedades comunistas, né, da história, todo mundo trabalhou assim como escravo, e nem tem chance de mudar de emprego também, porque numa sociedade livre você tem a oportunidade de estudar outra coisa, entrar em outra área, se quiser. Às vezes você está numa certa área só temporariamente, ou se quiser continuar, você pode subir, mas não em comunismo. Mas eles focam nisso, né? Eles pegam e deixam pessoas bem chateadas com a vida. É verdade, não aguento mesmo ir para a fábrica, quer acabar com esse sistema. Daí eles entram numa bem pior, bem pior. Daí ele fala assim, então a pessoa não sente que está contribuindo para a sua existência. Se você faz para o Senhor, tudo é para o Senhor. Aí nos premia, né? Nos galardoa, mas esse é o argumento dele. Então ele tem a solução aqui. Trabalho moderno é inseguro. O capitalismo faz o ser humano ser totalmente dispensável. Ok? Isso na verdade que ele está falando. Dispensável. Trabalha na fábrica, pode mandar embora. E de fato pode. Mas isso não é verdade. Não é verdade que no capitalismo o ser humano é dispensável, que não precisa dele. Não é assim. É um sistema de livre mercado. Em tudo, o valor é determinado por seu poder de contribuição, que você contribui, suas habilidades, a sua ética de trabalho. Eu conheço pessoas nessa igreja que trabalharam em fábricas, que eram bem vistas, inclusive, por seus chefes, né? Pessoas que eles falavam, eles sabiam que vocês eram bons trabalhadores, né? E aliás, não queriam que parassem de trabalhar. Sei de vários casos aqui, dessa igreja, inclusive. Mas é assim, vamos supor, se alguém acaba virando o melhor engenheiro do mundo, então firmas vão pagar o que eles acham que ele vale para a companhia, enfim, não é uma questão de alguém dispensável ou não, mas é questão de poder de contribuição, habilidades, ética de trabalho e tudo mais. Isso chama-se meritocracia, o que os marxistas odeiam, né? Tudo na vida, pessoas contribuem e vão receber de acordo com a sua contribuição, o que pode contribuir. Às vezes é mais, às vezes menos, às vezes começa com uma certa quantia e vai aumentando à medida que vai aprendendo coisas, vai se educando. Por exemplo, a Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala em 1 Timóteo 5:17,
os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então ele dá um princípio, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então é um sistema de meritocracia, porém no comunismo não. No comunismo a sua contribuição vale o mesmo que o rapaz do seu lado que não quer trabalhar, que não quer contribuir. Acho que o Wagner falou esses dias com alguém lá no trabalho, né? Falou: então você acha que todos nós devemos trabalhar aqui e esse nosso amigo que não gosta de trabalhar deve ganhar a mesma coisa, deve ser tudo igual? Qual foi a resposta dele? Ele vive numa sociedade como ele gostaria. É porque eles queriam que pessoas fossem perfeitos, né? Por isso que eu falei, socialismo pode parecer bom se todos nós fôssemos lá no céu já, mas não é o caso. Você tem pessoas que não querem trabalhar e tem pessoas que trabalham, né? E nem no céu é assim. E nem no céu vai ser assim. Ganhamos de acordo com o que nós fizemos. Exatamente, até no céu vai ser de acordo com o que nós fizemos para o Senhor. Então, o que os marxistas querem fazer? Eles querem passar leis que impedem que certos serviços sejam considerados dispensáveis. Só que ao mesmo tempo, tudo que você faz como ser humano, que te dá valor único como ser humano, é considerado totalmente dispensável para eles, porque para eles você é só um número, todo mundo é igual. Está entendendo? Ninguém pode tentar contribuir mais e fazer mais, não, tudo igual. Então, ao mesmo lado que eles falam que eles não querem que ninguém seja dispensável, eles dispensam tudo que faz você um ser humano único e que contribui de acordo com as suas habilidades, o que você faz, e fala: não, agora nós somos todos iguais, e você acaba virando nada, um número. Então tem o efeito oposto que eles estão falando. Trabalho moderno é inseguro. O capitalismo faz o ser humano ser totalmente dispensável, que não é bem assim. O mercado, as pessoas estão sempre fazendo trocas e enfim, quanto mais oportunidades, mais você pode crescer e tudo isso. Apenas um elemento entre outros nas forças de produção que pode ser impiedosamente despedido. Assim que os custos aumentarem ou que os gastos se reduzam através da tecnologia, e ainda, como Marx sabia, bem no fundo de nós não queremos ser dispensados arbitrariamente. Estamos com medo de sermos abandonados. O comunismo não é apenas uma teoria econômica entendida emocionalmente. Ele expressa um profundo desejo de termos sempre um lugar no coração do mundo, que não seremos descartados. Ele está se referindo ao Jardim de Éden. O ser humano tem no seu coração um desejo de ter um lugar no coração desse mundo e não ser descartado. Então, qual que é a solução deles, né? Note o ódio que eles têm pela Bíblia, né? O socialismo faz, como eu falei, vez após vez, o governo o seu Deus, que nunca vai te lançar fora. A gente quer sentir protegido o quê? Por esse governo que nunca vai nos lançar fora. Justamente por causa disso que governos comunistas se transformam muitas vezes em regimes autoritários que mataram milhões de pessoas. O comunismo aproveita o que? De medo e insegurança das pessoas, sempre assim, medo e insegurança. O capitalismo também muitas vezes aproveita do medo e insegurança de pessoas, só que para realmente funcionar, simultaneamente o capitalismo tem que destacar o desejo do ser humano ir para frente, ser bem sucedido, progredir, crescer, para funcionar. O livre empreendedorismo é bem mais efetivo se pessoas são otimistas. Gente, você pode, vá atrás do seu sonho, né? Trabalhe. O comunismo só pode ser plantado com o povo assustado mesmo, quebrado. Olha, o que está acontecendo? Estão tirando da gente, você não tem, você vai ficar sem nada, e daí depende de nós. Então sempre essa mensagem que eles têm que transmitir. 3. Os trabalhadores são pagos poucos, enquanto os capitalistas ficam ricos. Este é talvez o mais óbvio escrúpulo Marx teve com o capitalismo. Particularmente, ele acreditava que os capitalistas escolhiam os salários dos trabalhadores tanto quanto possível, a fim de reter uma margem de lucro mais larga. Ele chamou isso de acumulação primitiva.
Enquanto os capitalistas veem o lucro como recompensa para ingenuidade e talento tecnológico, Marx era muito mais contundente. O lucro é simplesmente roubo. Então eles estão falando, o que eles estão dizendo, e lembre-se, se você não conhece a palavra de Deus, jovens ficam muito enganados com isso. A verdade é capitalista. Primeiro que eles falam capitalista, quem está roubando são os governos. Eles não estão entendendo isso. Porque ninguém pode tirar o seu dinheiro à força, sem ser um governo mesmo que faz isso. Ou um ladrão. Ou um governo ladrão. Entendeu? Mas tudo é uma troca justa. Se alguém quer trabalhar, se você tiver apresentar outra habilidade, você pode trabalhar com outra pessoa. Ninguém tira seu dinheiro à força. Só que ele já deixou claro que o lucro é mal. É roubo, lucro. É isso que a Bíblia ensina, é isso que nós vimos na Bíblia esses dias? Que o lucro é mal. Para ele, então, a mulher virtuosa, né, seria má. Então ele fala, o lucro é sinônimo de roubo. Então a mulher virtuosa, que nós vimos que ela vendeu uma propriedade, contratou assalariados. Então a mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma ladra para Karl Marx. O que os marxistas não acham roubo é o próprio roubo. Isso não é roubo para eles. Porque, por exemplo, de acordo com o marxismo, vamos falar Thomas Edison, né, 2 séculos atrás, ele trabalhou muito risco, investiu muito dinheiro próprio, arriscou muito, trabalhou horas e horas e horas, contratou pessoas, enquanto outros estavam talvez fazendo outras coisas, não querendo se envolver nisso, dormir mais, sei lá, comer, ficar aproveitando a vida. Ele ficou procurando criar uma lâmpada que dava certo por dias e meses, dia e noite procurando. Finalmente ele conseguiu uma lâmpada que foi uma maneira de salvar bilhões, aliás, de vidas, né, por todo o mundo. A lâmpada, através de uma ideia genial, através de uma ética de trabalho muito forte que ele tinha. E pessoas por todo o mundo estavam dispostas a pagar por essa invenção maravilhosa. E ele ficou rico, tá? Isso é capitalismo. E de acordo com o marxismo, isso é roubo. Mas pense na mesma situação. Ele trabalhou por meses e investiu muito, e arriscou muito. Finalmente inventou a lâmpada e o governo vem e tira a maior parte do lucro. A mão armada tira dele. E para o marxismo isso não é roubo. O roubo é o que ele fez, não o que eles fazem. Tá vendo? Isso não é o que a Bíblia ensina. Por isso que eu falei que o comunismo leva a regimes autoritários, porque eles têm que realmente usar dos métodos que eles têm, que é a coleção e distribuição à força, o uso de violência e força. Como eu falei, o capitalismo verdadeiro, não como nós falamos clientelista, mas o verdadeiro capitalismo e livre empreendedorismo é uma troca voluntária, exige troca voluntária. Só que o comunismo e o socialismo exige coerção, tirar realmente de a força. Você fez esse lucro, nós vamos tirar. A força não, porque ele quer espontaneamente entregar. O lucro é simplesmente roubo. E o que você está roubando é o talento e trabalho duro de sua força de trabalho. Por mais que alguém apresente fundamentos, Marx insiste em que, na sua forma mais crua, o capitalismo significa pagar um trabalhador um preço para fazer algo que pode ser vendido por um outro tanto, mais elevado. Tá? Ele não está levando em conta risco, não está levando em conta inovação, nada disso. O lucro é um termo extravagante para a exploração, não de acordo com a Bíblia. O capitalismo é muito instável. Marx propôs que sistemas capitalistas são caracterizados por uma série de crises. Nós já vimos em lições passadas de onde vem essas crises, né? Sempre intervenção do governo aí, ok? Mas ele tem sempre crises. Marx propôs que sistemas capitalistas são caracterizados por uma série de crises. Toda crise é dita pelos capitalistas como sendo de alguma forma incomum e rara, e que será a última. Longe disso, argumentou Marx. Crises são endêmicos ao capitalismo e eles são causados por algo muito estranho. O fato de que somos capazes de produzir muito mais do que qualquer um precisa consumir,
Crises capitalistas são crises de abundância, em vez de, como no passado, crimes de escassez. Então ele está dizendo que o capitalismo forma crises, mas são crises de abundância. É engraçado que ele fala, no passado teve crise de escassez, porém todos os governos comunistas criaram crises de terrível escassez. Veja o que é o país que nós estamos vendo recentemente, Venezuela. Esse é puro marxismo que criou terrível escassez. Então ele fala do passado, como se fosse, mas todos os governos comunistas na história moderna criam escassez. E é verdade que a maior parte dos problemas de uma sociedade capitalista é causado por abundância. Um exemplo aí que ele deu, obesidade. É um problema que vem com abundância. A gente come demais porque tem muitas opções, tem muita variedade. No passado você ganhava, só um pouquinho e estava feliz. E realmente isso causa problemas às vezes. Então é algo que são escolhas que nós fazemos, são escolhas livres. Talvez um assento muito apertado no avião, uma coisa assim. Só que você prefere isso? Ou tipo a Rússia comunista, a China, Cuba, Coreia do Norte, onde eles têm filas de pão? Coloca a Venezuela nisso também. Então faça a sua escolha, essas crises de abundância ou fila de pão, ou fila de supermercado de quilômetros, com um númerozinho e não poder comprar nada, como na Venezuela. Veja aqui então a solução dele. Nossas fábricas e sistemas são tão eficazes, poderíamos dar a todos nesse planeta um carro, uma casa, o acesso a uma escola decente e hospital. Isso é o que tão enfurecia Marx e fê-lo esperançoso também. Poucos de nós precisam trabalhar, porque a economia moderna é tão produtiva. Tá aí uma ideia, Veja só. Primeiramente, foi um grande problema que os hospitais e fábricas se tornaram tão efetivas. Como que essas fábricas e hospitais se tornaram tão efetivas? Com o mercado, o livre mercado. Mas lembre-se, para eles poderem redistribuir toda essa riqueza que ele está dizendo, isso tem que ser feito nas costas do capitalismo, que criou isso. Ele mesmo disse isso. E dar para todo mundo, Ele fala aqui, vamos ver. Mas ao invés de vermos a necessidade de não trabalhar com a liberdade, ao invés de vermos, então ele fala, vamos dar para todo mundo. Vai para 2 Tessalonicenses 3, que nós já vimos. 2 Tessalonicenses 3. Deixa eu só ler, deixa eu mostrar essa parte aqui primeiro. Vai para 2 Tessalonicenses 3. Deixa eu continuar lendo aqui. Ao invés de vermos a necessidade de não trabalhar como uma liberdade, reclamamos masoquisticamente e descrevemos com esta palavra pejorativa, desemprego. Devíamos chamá-la de liberdade. Há muito desemprego para um bom e razão profundamente admirável. A pessoa para pensar, é sério isso mesmo? É exatamente isso que eles pensam. Até comentei com um professor que falou assim, que ele acha que a pessoa pode escolher se ela quer trabalhar ou não, mas a sociedade, o governo tem a obrigação de sustentar a pessoa. E se não quiser trabalhar, se quiser ficar tocando violão e fumando maconha lá na praia, pode. Mas se ele queria dar um salário, independente da pessoa trabalhar ou não, todo mundo ganhar um salário mínimo. Então ele fala, há muito desemprego para uma boa e profunda razão, porque somos tão bons em fazer as coisas de forma eficiente, por causa do capitalismo, não necessitamos de todos com a mão na massa. Mas nesse caso devemos, pensava Marx, tornar lazer admirável. Devemos redistribuir a riqueza das grandes corporações que fazem muito dinheiro excedente e dar a todo mundo. Ei gente, se essas empresas fecham, quem vai receber o quê? De onde vai vir a riqueza? Pessoas pensam que a riqueza assim, olha, temos a riqueza aqui. Riqueza tem que ser constantemente feita, produzida, fruto. É uma coisa, não é uma coisa estática.
É uma coisa dinâmica, uma coisa, ou você está criando riqueza, ou acaba. Você podia tirar toda a riqueza dos ricos do Brasil e dar para todo mundo. No mês acabou, não tem mais nada para o mês que vem. Uma loucura isso que eles falam. Mas, então ele falou, tira e dá para todo mundo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 7. Porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser, o quê? Trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhas como inimigo, mas admoestai como irmão. Então vocês notam aqui que esse vídeo ele está dando a impressão que ele está apresentando fatos, está dando fatos para nós. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Não é fatos que ele está nos dando, ele está nos dando um argumento moral contra o trabalho, contra a favor da vagabundagem, tá? E apresentando como só estou jogando uns fatos aqui. Não é fatos, é uma religião, é o que eles acreditam. Daí ele fala assim: isto é, a sua maneira tão bonita quanto a promessa do céu de Jesus. Marcos falando isso, mas bem mais realista. Ele está falando que com o marxismo eles vão criar tipo um céu aqui na terra. Isso a gente chama de utopia, tá? É uma religião, por isso que eu falei, é uma religião. É bem mais realista, né, Luiz, fazer isso. Quer dizer, se você acha que o trabalho do governo é encorajar desemprego e vagabundagem, né, e lazer, no lugar de produtividade e inovação, então isso é mais realista. Se você acha que é esse que o governo deve fazer. Eu vou dar uma dica também. Em países comunistas eles não tinham muitas férias não, tá? Aliás, praticamente não tinham férias, a não ser que estavam tentando fugir do país. Daí, né? Veja, daí essa parte. O capitalismo é ruim para os capitalistas. Marx não achava que capitalistas eram maus. Por exemplo, ele tinha plena consciência das dores e agonias secretas que estão por trás do casamento burguês. Agora vocês vão ver o ódio que o comunismo tem à família, ao casamento. Eu já falei para vocês que eles são anti-família. Então eles estão apresentando em palavras bonitas, mas vocês vão ver a filosofia deles aqui. Marx argumentou que o casamento era realmente uma extensão dos negócios e que a família burguesa estava cheia de tensão, opressão e ressentimento, com as pessoas permanecendo juntas, não por amor, mas por razões financeiras. Marx acreditava que o sistema capitalista forçava com que todos coloquem os interesses econômicos no coração de suas vidas, de modo que não se possa mais ter relacionamentos profundos e honestos. Imoralidade, né? Ele chamou esta tendência psicológica de fetichismo da mercadoria, porque nos faz valorizar as coisas que têm nenhum valor objetivo, tipo casamento. Ele queria que as pessoas se libertassem de restrição financeira para que pudessem finalmente começar a fazer escolhas saudáveis e sensatas nos seus relacionamentos. Okay? Então, pessoas não entendem, não sabem o ódio que Karl Marx tem, como que o marxismo é anti-casamento e anti-família tradicional. De fato, o casamento numa sociedade, o fator casamento é um indicador maior de estabilidade social, financeira de uma sociedade. O casamento, até de saúde e tudo mais. Nós estamos em Colossenses 3, versículo 18, aquele mesmo trecho: vós mulheres estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, etc. A família é o centro de tudo na palavra de Deus. E numa sociedade também. Foi um grande contraste. Karl Marx tentava destruir a família tradicional, enquanto que os fundadores no Brasil, no passado, e nos Estados Unidos, os fundadores dos Estados Unidos tentavam enfatizar a família como a base para toda a sociedade. O governo que eles criaram, porque antes de existir um governo municipal, estadual ou federal, você tem que ter um nível de moral alto, de autogoverno dentro da estrutura familiar. A estrutura familiar, ele resolve muitos males numa sociedade. Quando você tem família, pai, mãe, filhos, isso resolve muita coisa. Quando você tem famílias fortes numa sociedade. E isso que o comunismo tenta destruir. E isso, quando nós somos conservadores, a gente quer mais liberdade econômica, mais liberdade de governo, política, mas nós queremos melhores famílias e igrejas. São duas coisas. Nos Estados Unidos, quando entra o conservadorismo mesmo, eles querem menos governo, mais liberdade, mas eles querem enfatizar família e igrejas, porque isso é muito importante para a estabilidade na sociedade. E o marxismo justamente é ao contrário, ok? Por isso que muitas leis foram criadas sobre casamento no passado, porque eles sabem que o casamento era muito importante para a sociedade. Hoje em dia é praticamente inexistente, né? Muito. As respostas feministas do século XX à opressão das mulheres têm sido argumentar que as mulheres devem ser capazes de sair para o trabalho. A resposta de Marx era mais sutil. Esta insistência feminista apenas perpetua a escravidão humana. O ponto não é que as mulheres devam imitar os sofrimentos de seus colegas do gênero masculino, é que os homens e as mulheres devem ter a opção permanente para desfrutar o lazer. Bonito, né? Conveniente. Não quero casar, eu quero ser mulher forte, mas sem trabalhar. Isso que ele está dizendo. Por que não todos nós pensamos um pouco mais como Marx? Um aspecto importante da obra de Marx é que ele propõe que existe uma insidiosa, sutil maneira com que o sistema econômico colore os tipos de ideias que acabam tendo. A economia gera o que o Marx denominou como ideologia. A sociedade capitalista é aquela em que a maioria das pessoas, ricos e pobres, acredita em tipos de coisas que são apenas juízos de valor que relacionam-se com o sistema econômico. Inclusive religião, tá? Eles não falam aqui, mas inclusive que uma pessoa que não trabalha é inútil, como a Bíblia ensina, se você não quer trabalhar, né? Que lazer para além de algumas semanas por ano é pecaminoso, como a Bíblia ensina. Até falava de viúvas que viviam para lazer. Que mais pertences nos farão mais felizes, e que as coisas que valem a pena, e pessoas, a gente não ensina isso lá, mas tudo bem, e pessoas invariavelmente farão dinheiro. Em suma, um dos maiores males do capitalismo não é que existam pessoas corruptas no topo. Isso é verdade em qualquer ser humano, em qualquer hierarquia humana, mas que as ideias capitalistas ensinam. Opa, peraí, volta. Não pode pular por isso. Em suma, um dos maiores males do capitalismo não é que existam pessoas corruptas no topo. Isso é verdade em qualquer hierarquia humana. Isso que ele falou rapidamente, assim, passou rapidamente disso. Esse é um ponto muito válido. Isso destrói todo o argumento dele. Ele falou que qualquer sistema de hierarquia, o topo vai ter corrupção. Então, você tem um sistema capitalista livre, de mercado livre. Sim, vai ter pessoas corruptas em cima. Só que isso vai ser amenizado por quê? Por competição, por, como eu disse, trocas justas e tudo mais. Quando você coloca lá em cima um governo totalitário com poder da espada, daí o que você tem? Daí você não tem maneira de escapar disso. Daí tudo está na mão dele. Os bancos estão nas mãos dele, os supermercados estão nas mãos dele, tudo pertence ao governo, e daí a corrupção é geral. No Brasil não poderia existir corrupção lá em cima se eles não tivessem tanto poder para fazer isso, mas poder de tirar a força mesmo. Se eles fossem donos de uma empresa, o que teria acontecido com eles? Mandado embora, a empresa teria falido. Mas não quando é um governo, ele só tira mais. Coisa simples assim, a gente percebe um pouco que o nosso governo é extremamente socialista. Você vê até jogo de azar. Você não pode ter jogo de azar. O governo pode. O governo tem, você pode ir na casa lotérica e jogar os jogos do governo. Tem casos de pessoas que ganharam 60 vezes por lavagem de dinheiro, pessoas do governo que ganharam
Só que se isso fosse uma empresa privada, o que aconteceria? Iria falir. Pessoas iam ser mandadas embora, mas com o governo não, porque eles têm o poder da espada. Está entendendo? Então aqui, só o que eles usam no capitalismo é transações voluntárias. No comunismo é coerção, violência. Eles querem você quer entregar então para as pessoas lá em cima um sistema de monopólio de governo centralizado? Essa citação de um blog cristão diz assim: o socialismo quer substituir a mão invisível da divina providência que atua na esfera econômica, à medida que homens livres tomam decisões livres e nos dão em troca o punho de ferro de um Estado coercitivo, todo-poderoso e todo sábio, que imporá seus controles arbitrários e tirânicos sobre uma cidadania servil. Então ele pulou rapidamente sobre isso. Se é verdade que em todo o sistema lá em cima vai ter corrupção, por que você quer dar o poder de uma monopolia de governo com autoridade e poder para pessoas assim? Mas que as ideias, ele disse, todo o sistema vai ter corrupção em cima, mas que as ideias capitalistas ensinam a todos nós a sermos ansiosos, competitivos, conformistas e politicamente complacentes. Marx não apenas contornou o que estava errado com o capitalismo, nós também temos vislumbres do que Marx queria que o futuro ideal fosse. Em seu manifesto comunista ele descreve um mundo sem propriedade privada ou riqueza herdada. Duas coisas que a gente viu semana passada que Deus até deu para Israel. Com uma acentuada e gradual taxa de imposto de renda, quer dizer, vai tirando mais e mais enquanto você vai crescendo. Controle do sistema bancário centralizado, é isso, porque daí bancos vão falir, o que o governo faz? Fica resgatando, até que acontece o quê? O banco fica na mão do governo, daí tudo pertence ao governo. Comunicação, também a comunicação pertence ao governo também. Indústrias de transporte, educação pública, tudo vai pertencer ao governo. Sua vida pertence ao governo. E gratuita, né? Gratuito, não existe nada gratuito, gente. Alguém tem que pagar. Marx esperava também que a sociedade comunista permitia que as pessoas desenvolvessem diferentes lados da sua natureza. Na sociedade comunista é possível para eu fazer uma coisa hoje e outra amanhã. Caçar pela manhã, pescar à tarde, criar gado à noite, criticar após o jantar, só por ter uma mente, sem nunca tornar-me caçador, pescador, pastor ou crítico. Depois de Marx mudar-se para Londres, ele foi apoiado por seu amigo e parceiro intelectual Friedrich Engels, um homem rico cujo pai era dono de uma plantação de algodão em Manchester. Engels cobriu dívidas de Marx e fez com que suas obras fossem publicadas. O capitalismo financiou o comunismo. Os dois homens até escreveram um ao outro poesias de admiração. Marx não foi um intelectual bem visto ou popular no seu dia. Ele é hoje por fumadores de maconha lá tocando batuque. Mas pessoas respeitáveis e convencionais dos dias de Marx teriam rido da ideia de que as suas ideias podiam refazer o mundo. No entanto, apenas algumas décadas mais tarde eles fizeram. Os seus escritos se tornaram a pedra angular para alguns dos mais importantes movimentos ideológicos do século XX. Ele destruiu vidas e nações com essa ideologia antibíblica e anti-Deus. Mas Marx era como um médico brilhante nos primórdios da medicina. Ele pôde reconhecer a natureza da doença, embora tivesse nenhuma ideia de como proceder para curá-la. Nesse ponto da história, todos nós devemos ser marxistas. É bem neutro, né? Todos nós devemos ser marxistas, no sentido de concordar com o seu diagnóstico de nossos problemas, mas precisamos sair e encontrar as curas que vão realmente funcionar. Como Marx mesmo declarou, e nós profundamente concordamos, os filósofos até agora têm apenas interpretado o mundo de várias maneiras. O ponto, no entanto, é mudá-lo. Então essa é a religião, né, marxista. Eu queria que vocês vissem como eles querem forçar. Eles usam, como diz, palavras bonitas, é verdade, isso não é justo, isso não é certo, não sei o que. De repente eles começam a jogar filosofias, ensinos antibíblicos lá no meio, e que, como eu disse, destruiu muitas sociedades com essa filosofia dele, né? E continua, infelizmente, destruindo sociedades nesse marxismo, ok? Então eu queria que você visse da boca deles, vendo realmente, tentando ver lá no meio o que ele realmente está dizendo. 100 milhões de pessoas morreram na União Soviética por causa desse sistema. Sabe por quê? Porque não funciona. A palavra de Deus funciona. E pior que, se você vê pessoas hoje, professores do David, eles vão defender justamente isso.
o Steven na faculdade estudando letras, português, inglês. Por enquanto é tudo marxismo. Eu falei, Steven, eu espero que você logo aprenda a falar português direito, porque literatura, em vez de eles pegarem livros e falar, olha que história bonita, né? Ele escreveu isso, uma história interessante. Não, é marxismo, tudo é marxismo, tudo. Então, por isso que a gente está ensinando. Eu sei que talvez para alguns, isso aqui que seus filhos estão sendo forçados de colher a goela abaixo, e você tem que saber disso, você tem que saber combater o que está errado nisso. O Marx, os pais eram cristãos, Pedro ateu, e depois ele escreveu no Manifesto Comunista que o óbvio da sociedade é a religião em si, mais focada no cristianismo, então isso tornou um ateu. Ele rejeitou o cristianismo, porque ele nunca foi salvo. Ele rejeitou o cristianismo e criou uma filosofia oposta. Por isso que ele menciona sobre ser lançado fora, contra a religião.